No momento em que o país, mais do que nunca, sofre com a entrada cada vez mais jovem da criança e do adolescente na marginalidade, existe um grupo que se preocupa muito na formação dos jovens para que venham se tornar grandes cidadãos. Nós estamos falando da Ordem Demolei. Para falar sobre isso, nós estamos aqui recebendo hoje, no nosso programa, o Alexandre José Correia, que é membro do Conselho Consultivo das Lojas Maçônicas ligadas à Ordem Demolei, e com Edson Anselmo Silva, ex-mestre conselheiro, foi mestre conselheiro em 2013, membro da Ordem. É um prazer tê-los aqui conosco no nosso programa. Obrigado. E pode ficar à vontade, que nós vamos conversando tranquilamente. E depois nós vamos dar oportunidade também para o Gabriel Barbosa Campos, que é o atual mestre conselheiro. Vamos lá, Alexandre, me explica como é essa participação sua junto à meninada. Eu sei que você tem mais de 18. Primeiramente, bom dia, Dilson. Bom dia ao público. Pedir desculpa ao público, vou falar mais diretamente de você, que é um bate-papo. Vai ficar mais à vontade. Eu estou no Conselho Consultivo já há longa data, né? Eu não sou da época que fundou, entrei depois, mas é uma coisa que me apaixonou, porque se mexer com jovem, eles te dão novos desafios e são desafios que você vê muitos frutos, né? E tá aí a Ordem Demolei no Caratinga, que já tem 12 anos, já curtiu muitos frutos, né? Colheu muitos frutos e é um trabalho gostoso. Agora, o Edson sabe tudo de Ordem Demolei, né? Nem tudo, né? A gente aprende com o tempo. Aprende, né? Aprende. E gosta, né? Gosto. Né? Aprendi a gostar depois que você começa a frequentar. Então vamos lá. Aí vamos ver se você vai ganhar o Fusca que nós estamos tirando no programa. Primeira pergunta. Esclareça um pouquinho o que é a Ordem Demolei e quando ela surgiu. Bom, primeiramente, bom dia. A Ordem Demolei, ela se inicia em 1919 por um tio chamado tio Frank Sherman-Land. E ele recebe em seu escritório um menino chamado Louis Gordon Lower e que ele viu neste menino um exemplo de jovem ser seguido por todos aqueles outros jovens dos Estados Unidos. Além das virtudes em que a gente presencia hoje dentro da Ordem, aquele menino ele tinha o dom de liderança, tinha o dom de saber passar para o outro o conhecimento que ele poderia adquirir. Então o tio Frank Sherman-Land, que era um maçom, ele levou, junto aos irmãos dele de maçonaria, uma ideia, uma vontade de criar uma ordem para que eles pudessem interagir diversos jovens num objetivo de realmente mudar a esperança do futuro, não só do país, né? Porque eles não imaginavam que a ordem ia crescer tanto igual cresceu, mas então a gente percebeu que foi do mundo. Então foi em 1919, nos Estados Unidos, por tio Frank Sherman-Land e Louis Gordon Lower. E a partir de então foi se disseminando essa ideia, essa proposta para todos os outros países. Para todos os outros países. A gente tem muito capítulo espalhados pelo mundo. O Brasil, se eu não me engano, é um segundo ou terceiro atrás dos Estados Unidos, com o maior número de capítulos. Hoje a gente possui mais de 500 capítulos e mais de 23 mil demoleis espalhados durante todo o país. Agora, uma coisa interessante. Qual o objetivo da Ordem Demolei? Vamos juntar essa meninada aqui para fazer o quê? Jogar futebol, assistir televisão? Como é que é? Bom, a Ordem Demolei, ela, no caso, vou falar ligada a mim, pelo aprendizado que a gente vai ganhando. A Ordem Demolei, ela expõe ao jovem um caráter principalmente de liderança. Ela busca trazer ao jovem não só discernimento daquilo que é o mal e o bem, mas através das virtudes, nós somos regados de 7 virtudes cardeais, que a gente chama, que é o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, pureza e patriotismo. Quando o tio Frank Sherman-Land, lá em 1919, estipulou 7 virtudes cardeais, ele colocou que eram 7 características que um jovem deveria possuir para que seja uma pessoa boa na sociedade. Então essas 7 virtudes, desde aquela época até hoje, ainda são características que uma pessoa seguindo a regra, não a firme, a pontualidade, mas seguindo de acordo
com o que é estipulado pra gente, ele vai ser uma pessoa boa, de um caráter bom e diferenciado daqueles demais jovens. A gente diz que a gente não consegue ter todas os melhores jovens, no caso do Capítulo Cavaleiros de Cristo, de Caratinga, ou no Brasil, a gente não consegue ter os melhores jovens do país dentro da Ordem Demolei. Mas com aqueles que a gente tem, a gente busca passar essas características, passar essas virtudes, e ele próprio se constrói. A Ordem Demolei, ela não vai construir alguém, ela vai ajudar a se autoconstruir. Eu acho interessante, eu pesquisei, né? Eu até pesquisei e consegui o que seria palavras do primeiro diácono na cerimônia de iniciação. Que a iniciação de vocês acontece numa sessão da maçonaria. Não, são divididos. Primeiramente, gostaria só de falar que a Ordem Demolei, ela não está ligada diretamente à maçonaria, de acordo com seus rituais, seus ritos, e sim apenas num caráter filosófico. Ela é assessorada pela maçonaria. As reuniões acontecem diferente da maçonaria. Cada loja aqui em Caratinga tem um horário dessa reunião e a gente acontece aos sábados. Então, é uma reunião somente nós, jovens, de 12 a 21 anos. E essa iniciação acontece durante a reunião. Eu vou ler o texto está falando que é o seguinte: o grande objetivo de nossa ordem é ensinar e praticar as virtudes que nos levam a uma vida pura, reta, patriótica e reverente, com uma melhor preparação para a maioridade da qual nos aproximamos. Nós procuramos, sinceramente, ser melhores filhos, melhores irmãos e melhores amigos, para que ao chegarmos aos anos da maioridade, possamos ser melhores homens. Exatamente. Lindo, achei lindo. Exatamente. Fiz questão de ler porque eu achei... Eu acho que o Brasil está precisando disso, né? Com certeza. Como foi falado, nós buscamos ser melhores filhos, melhores irmãos, para uma sociedade futura. Isso está ligado diretamente à primeira virtude nossa, que é o amor filial, que é aquele amor entre pai e filho, aquele amor entre os irmãos, entre a família, que hoje, no mundo em que vivemos, cada vez É verdade. Agora, uma coisa, Erson, esse nome, Demolei, não tinha outro nome, colocaram esse nome, não é por isso mesmo? Bom, daí o nome Demolei, a gente vai um pouquinho mais à frente. Quando esse tio Frank Sherman Land se reuniu com o Luiz Gordon Lower, não poderia montar um grupo só com os dois. E como o tio Frank Sherman Land tinha muito a ensinar, então ele estipulou ao Luiz Gordon Lower que juntasse com mais 9 jovens da sua escola e que Luiz Gordon Lower via aquele caráter de uma pessoa boa, um bom jovem para a sociedade. Então foi Luiz Gordon Lower, foi tio Frank Sherman Land de mais 10 primeiros jovens. E para iniciar, o primeiro encontro deles foi numa loja maçônica e eles estudavam a Bíblia. Pelo caráter cristianista que existia, eles estudavam a Bíblia, algumas passagens, e com o ensinamento filosófico que o tio Frank Sherman tinha adquirido na maçonaria, eles buscaram aprimorar esse conhecimento deles, tanto que durante a passagem de nossas falas, como é estipulado, e também uma das virtudes, que é a reverência pelas coisas sagradas, você tem diversos contatos com religião, com os tipos de religiões. Então, esses garotos perguntaram a tio Frank Sherman Land que ele desse alguém diferente, alguém que tivesse alguma história para ser colocada como nome daquele grupo. Então, o tio Frank Sherman Land contou a história de Jacques de Molay, que foi o último grão-mestre dos Templários e que a gente fala que ele preferiu morrer atrás dos inimigos. Que naquela época dos Templários, como havia grandes problemas e que eles lutavam nas cruzadas, então eles acabaram possuindo muitas riquezas. E o rei Felipe Belo, junto ao Papa Clemente, ele buscaram, em cima de Jacques de Molay, o não governo da França. Jacques de Molay, à frente da Ordem dos Templários, já estava tão autoconfiante e a população já confiava tanto nos Templários, pela defesa que ele vinha fazendo durante o país, que eles começaram a tirar, talvez, o poder do rei Felipe Belo e entregar a Jacques de Molay. E por ódio e por não aceitação, Filipe Belo então manda caçar Jacques de Molay
e ele é torturado durante 7 anos para contar qual o segredo da Ordem dos Templários, quem eram seus irmãos dentro da Ordem dos Templários e onde possuía as principais riquezas. Então, Jacques de Molay ele foi torturado durante 7 anos e preferiu morrer. Em um dos seus últimos momentos, Filipe Belo pergunta a Jacques de Molay: se você não contar onde foi, como foi criada essa ordem, qual a explicação que a gente tem para tanto domínio e tanta poder, facilidade com o povo, você vai morrer queimado e você será esquecido para o resto da história. Então Jacques de Molay fala: então me queime, mas eu não contarei quem são os meus amigos. Isso aconteceu em 18 de março de 1314. 1314. Nós vamos a um rápido intervalo, aí daqui a pouco nós voltaremos para o segundo bloco. Tem um rapaz aí, esse rapazinho que está de cabelinho cortadinho ali atrás, ele sempre manda e obedece. Um minutinho só, daqui a pouco nós voltamos.